Minha alma peregrina aspira por ti, ó grandiosa Sofia, e segue incansavelmente o caminho que leva à tua presença. Vivência as metamorfoses necessárias com o coração e uma mente pacificados. Alquimiza os apegos e as aversões, vencendo gradualmente os véus da ilusão que encobrem o discernimento acerca de todas as coisas. Minha alma peregrina, ó amada Sofia, aspira a ser eternamente aprendiz de seus desígnios. Acolhe o meu ser em teu ser. Seja a luz que ilumina os meus passos, a bênção que me resgata das sombras mais profundas, a força que me possibilita a travessia por mares bravios, a coragem que me permita vencer os meus medos mais secretos e limitantes, a simplicidade que me protege da arrogância. Minha alma peregrina, ó benigna Sofia, quando combalida pela jornada, repousa confiantemente em teus braços. Que lindo, Marisa. Não Oxe, é minha não, tá? Esse texto lindo. é de foi feito se chama Instituto Prometeus, lá no Paraná, um instituto junguiano, onde a Cristina Albuquerque é a coordenadora, a fundadora desse instituto, e foi feito num simpósio que eles deram, ela deu junto com a Lúcia Helena Galvão, né? Então, eu não sei te dizer se essa é da Lúcia Helena ou se é da Cris Albuquerque, mas foram elas que fizeram. Linda, né? Muito lindo. Acho que estão precisando bastante disso, né, Silvio? Sim, Muita sabedoria. de Sofia. Sim, Sim, esse é o momento. E junto com Sofia, precisamos também de Hefesto, né? exato. E o Uhum. nosso projeto homenageia esse Deus, porque Hefesto era o grande responsável pela forja das armas, dos artefatos, de forma assim tão precioso, né? Com um capricho, mas não apenas pela estética, mas também pela, pelo encanto, né? De seus armamentos, né? Que ele produzia ali, né? E, e nesta perspectiva, então, de Efésio, nós estamos buscando a construção de novas ferramentas para desenvolver a nossa prática como analistas. Nossa iniciativa com o projeto Efesto foi motivada, então, pela impressão de que há algo a ser forjado diante dessa crise humanitária e técnica causada pela pandemia da Covid. O que você pensa em relação a isso, na sua perspectiva? Há algo a ser construído, potencializado como ferramenta de trabalho para esses tempos que estamos atravessando? Uhum. Me desculpe, só vou abrir a porta aqui para atender a dama. Tá bom. Te aguardo. Então, Silvio, primeiro, né, eu entrei com esse texto e não deu tempo de eu agradecer, né? Eu queria, assim, em primeiro lugar, agradecer imensamente pelo convite, né? Eu fiquei muito honrada de poder estar aqui, né? Contribuindo um pouco com a minha experiência, com a minha vivência, e parabenizar você, a Nina e o Igor por esse grande projeto, né? Onde está acontecendo no momento em que as coisas estão todas em ebulição, né? Não só da questão da pandemia, mas de todos os episódios
circundantes dela, né? Dessa questão toda política complicada e complexa que nós estamos vivendo, dessa exigência, né, que nós estamos tendo da flexibilidade, que antes as coisas parecem que aconteciam no automático, né, e hoje a gente tem que parar e pensar para redefinir, para rever, né, em todos os aspectos pessoais, profissionais. Então, eu acho que vocês tiveram um insight incrível quando vocês bolaram esse projeto. E eu penso que esse material vai ser um material assim que ainda vai ser muito discutido, muito útil, não só para a psicologia analítica, mas como um material para ampliar, né, as questões em todos os aspectos culturais, políticos e sociais, né, espirituais. Eu acho que a gente precisa estar num momento em que a gente está tendo que olhar por vários ângulos, né, da história, e vejo que está tendo, pelas entrevistas que eu já vi até agora, que têm sido belíssimas e muito profundas, dessa importância da gente estar resgatando a nossa ancestralidade, né? A nossa história, né? A memória da nossa história, como o Marcos Fleury falou tão bem, o quanto isso é necessário nesse momento, porque quando a gente tem uma parada, uma crise coletiva, como a gente está vivendo, um trauma coletivo, né? Mundial, a gente precisa rever tudo, né? O que não está indo bem, o que não está dando certo, o que precisa ser redimensionado. E nós temos muitas frentes, né, para serem olhadas e serem ressignificadas e reordenadas. E eu fico pensando que esse espaço está trazendo essa possibilidade da gente colher material, sabe? Para poder depois, né, vocês estarem na direção disso e contribuindo mesmo, né, com o crescimento da humanidade, do Brasil, quiçá do mundo, né, porque eu acho que é uma coisa que todos vão ter interesse de saber como cada país reagiu e lidou com a crise, né? Então, acho que é um trabalho riquíssimo e vocês foram realmente, tiveram a visão, foram visionários, né? Porque vocês começaram logo, que eu me lembro, logo no início, né, Silvio, foi, né? O Sim, primeiro encontro. Sim, foi sim. Quando foi, né? Foi. E tem sido muito bacana, porque cada um está trazendo de cantos diferentes, né, visões, contribuições sobre vários aspectos, para que você possa depois alinhavar tudo isso, né, e construir aí uma grande colcha de retalhos desses conhecimentos, dessas sabedorias todas, né, que estão vindo, né? Sim, a intenção é essa mesmo. Que bom, bem legal. Então, como eu estou lidando com isso, você perguntou isso, né? Como eu estou lidando, como é que eu vejo esse momento, né? Uhum. Então, Silvio, começando um pouquinho ali do início da pandemia, foi algo que me pegou de súbito, assim. Eu moro em Florianópolis, né? Já há 25 anos e tenho clínica desde que eu cheguei, mas eu já tinha antes. Eu sou do norte do Paraná, Maringá, Mandaguari. Eu nasci em Mandaguari e os últimos 6 anos tinha morado em Maringá antes de vir para cá. Me casei, fui morar lá e eu esses 25 anos que eu estou aqui, eu nunca tinha passado por nada. Acho que ninguém passou, né? Por nada semelhante assim. Eu cheguei, já comecei com a clínica aqui e fui aos poucos, né, crescendo e fui fazer uma outra formação como terapeuta familiar sistêmica para poder me entrosar, porque não tinha junguiano aqui na época. Assim, se tinha era ligado à universidade, não tinha clínica, então eu não tinha como, né, não tinha um grupo formado aqui. Tive que começar do zero. Então, com essa formação que eu fiz de terapia familiar sistêmica pelo movimento Instituto de Formação Sistêmica de Florianópolis, eu fiz uma rede, né,
E aí, aos poucos, eles puderam começar a ver meu trabalho, tal, e começaram a me encaminhar, e um paciente começou a encaminhar o outro, e assim foi, né, a clínica. Então, quando chegou ali, só para dar uma retrospectiva um pouquinho da minha vida profissional, né, em final de novembro ali de 18, foi feita uma votação para que a gente fundasse o Instituto de Psicologia Analítica aqui em Florianópolis. E foi aprovado por unanimidade por todos os institutos, a gente levou um projeto bem feitinho, tal, e foi um momento muito especial assim para nós quatro, que somos eu, a Amélia, né, a Anitta e a Priscila, da diretoria. No momento eu sou a presidente, e aí a gente veio com essa incumbência, né, de fundar o Instituto, e durante o ano de 2019 a gente estruturou o Instituto, fez toda a questão burocrática, contador e empresa, abriu empresa e todo aquele regimento, estatuto, né? Para a gente entrar com a seleção final ali de 2019 e começar agora, era para começar, a gente tinha intenção de fazer a seleção em janeiro e já começar no primeiro semestre. Como a gente abriu a seleção e já começou a pandemia em seguida, a gente teve que adiar, né, o início da formação, mas a gente continuou com a seleção. Então, a gente achou até que nem íamos ter candidatos, porque parou tudo, né? Mas, como a gente já tinha uma turma de pós, que eu também coordeno junto com a minha amiga Amélia, minha sócia, essa própria turma já tinham candidatos ali, né, para concorrer às vagas para analista. E aí vieram pessoas de Fortaleza, de Rio Grande do Sul, de Joinville, Itajaí, e no fim deram vários candidatos e foram aprovados 14 candidatos, né, foram aprovados. E então me pegou no momento que eu estava assim com tudo muito em ebulição, sabe, muito feliz, né, começando a seleção, começando a montar toda a entrevista, como é que ia ser a entrevista, eu e minhas 3 colegas, a gente sempre trabalhou muito em equipe, muito gostoso assim, o ambiente entre a gente. E aí a gente teve que parar tudo de repente. Então eu fiquei meio impactada assim, sabe? Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? No primeiro momento alguns pacientes pararam, uma boa parcela dos pacientes não quiseram retomar online, né? Acharam que ia passar logo e daí eles iam retomar, né? No primeiro momento era 15 dias, depois foi um mês, depois, né? Foi se estendendo. E eu achei bom, até no primeiro momento, eles terem dado esse break, porque eu precisava reordenar as coisas dentro de mim, eu precisava entender toda essa loucura que estava acontecendo, né? E eu sou uma pessoa introvertida, então eu tenho essa necessidade de recolher para poder digerir, assimilar, né? Eu não sou de ir para fora primeiro, né? Primeiro eu vou para dentro. E aí foi bom, porque eu consegui me reorganizar e depois de uma semana e meia começaram a vir pacientes novos, tá? Que não se importavam de ser atendidos online, né? Que estavam precisando muito. E uns, não lembro exatamente quanto, mas uns 12, talvez 15, continuaram dos pacientes antigos, né? Que estavam há mais tempo em análise, que eram mais novos. E os motivos dos que pararam eram aqueles, né? Ou não tinham lugar próprio para fazer as sessões, ou não gostavam de tecnologia e não queriam ser atendidos, não se sentiam à vontade, ou por uma questão de... Tinha mais uma questão aqui que eu não estou lembrando agora, mas eu acho que era em função assim de estar se organizando com a nova rotina, né? E sem saber como é que ia ficar toda a rotina. E eu, assim, não insisti, eu entendi, eu acho que cada um tem seu momento, né? Eu entendi, dei um retorno, um feedback, e eu faço assim, de vez em quando eu mando uma mensagem para saber como é que tá, se tá tudo bem, né? Como é que tá levando esse momento, como é que tá encarando. E aí eles me dão um feedback, pedem para quando que eu vou voltar.
E eu digo que não sei ainda, né? Porque eu tenho uma comorbidade, eu tenho uma doença autoimune e eu não tenho como atender presencial, por enquanto, né? Só quando realmente estiver tranquilo. Eu estou literalmente em isolamento mesmo, né? E então, no primeiro momento foi isso, né? Eu já atendi alguns pacientes, bem poucos, uns 4 ou 5 online, fora do Brasil, né, que eu atendo. Mas esses já começaram assim online também. Então, não tive, continuaram normalmente, né? Então já tinha uma experiência que não foi também tão começar do zero, né? Isso me ajudou. E assim, né? Eu trabalho muito com sonhos no consultório, né? Sempre trabalhei muito com sonhos, com análise de sonhos. E foi muito interessante porque alguns pacientes estavam trazendo, antes da pandemia, sonhos assim, ó. Né? Para quem não sabe, a gente interpreta, analisa os sonhos simbolicamente dentro da linguagem junguiana, né? Nós não interpretamos literalmente. Então, as imagens vêm e a gente vai entender o que essas imagens querem dizer para o paciente, né? A grosso modo seria isso. E depois tem toda uma técnica que a gente vai usando para interpretar e para analisar o sonho. E vieram sonhos assim, ó, o mar invadindo, sabe, tomando tudo. Muito porque nós moramos na praia, né? A gente mora no litoral, então vinham sonhos assim. Daí outro me trouxe um sonho assim que estavam vindo insetos, muitos insetos, antes da questão da vinda dos gafanhotos que estavam vindo da Argentina também, né? E outros pacientes me relatavam assim que adoeciam de repente e não sabiam direito o que era, sabe? E no momento nada estava acontecendo para ter, né, na vida vígil, na vida desperta, nada estava acontecendo que pudesse significar melhor aquele sonho. Então a gente deixou, tem sonhos que a gente não, né? A gente espera para que as imagens vá falando com o tempo, né? E eles voltam, provavelmente, quando a pessoa vive uma situação que ela fala, puxa, aquele sonho então tinha a ver com isso que eu estou vivendo agora, né? Então, as técnicas que eu utilizo, né, que são sonhos, além da troca verbal, né, das questões transferenciais, eu utilizo contos de fadas, né? Eu utilizo filmes que eu gosto muito. Então, dependendo do momento que o paciente está vivendo, eu peço para ele assistir um filme que eu acho que tem a ver com o que ele está vivendo. E aí depois a gente trabalha com o que aquele filme mexeu, com os conteúdos dele, né? O que aquilo mobilizou, com que personagem ele se identifica. É muito interessante porque vai brotando, né? Toda uma questão assim mais profunda que ele não tinha se dado conta, né? E através do filme, né? Porque o que é um filme, né? É alguém que saca um tema que está aí, né? No consciente coletivo e que faz uma história que tem a ver com todas as nossas histórias, né? Os filmes são conteúdos que têm a ver com consciente e inconsciente coletivo também, né? E então, para mim, não teve muita interferência, assim. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito do presencial, sabe? Eu vou dizer para você que eu acho que isso não volta mais. Mesmo que a gente volte presencial, eu acho que alguns vão querer continuar online, né? Mas eu, sinceramente, assim, para mim é incomparável, né? A sessão presencial. Por vários motivos, né, Silvia? Primeiro, porque eu acho que esse contato, né, esse abraço, esse jeito que você cumprimenta cada paciente, cada um é de um jeito, lógico, né? Esse jeito que você acolhe no consultório, esse ter menos sagrado que a gente cria ali no espaço entre analista e paciente, os objetos, né, que estão ali já e que fazem parte, né, daquele ambiente, o cheiro, o som, o cafezinho, que às vezes tem alguns pacientes que eu tomo com um paciente, né, que pede e a gente serve.
né? Então, esses pacientes falam, ai, toma daí um cafezinho que eu tomo daqui para gente matar a saudade, né? Daí eu faço isso. E, então, acho que perde muita coisa, tá? Eu não sou de ficar dourando muito a pílula nisso, não, né? Eu vi que todos foram, até agora, assim, conseguiram trazer um lado que foi muito promissor, mas eu falei, não, eu não vou dizer o que eu não sinto, né? E para mim, realmente, faz muita falta, né? Eu moro praticamente na frente do meu consultório, que é um prédio, eu moro numa pracinha, que é uma delícia, um prédio, né? E é só atravessar a rua, eu estou no meu consultório, e eu estou sem ir lá todo esse tempo, quer dizer, é duro, não é nada fácil, né? Eu sinto muita falta, porque era um espaço muito meu, muito reservado. E o que aconteceu? Com a pandemia, meu marido, a minha filha, que trabalha na área de tecnologia, e eu trabalhando em casa. Então, nós tivemos que reconstruir. Não tinham 3 escritórios, né? Nós tivemos que botar escrivaninha, botar todo um aparato no fundo para cada um e tal. Então, assim, para mim, não, né, é um lugar que ficou até razoável, lógico, mas não é um lugar que eu escolhi, né? Foi um lugar escolhido pela situação, né? As Então, adaptações, eu, né? eu sou bem honesta de dizer que eu prefiro 1000 vezes o presencial e a hora que puder voltar, mesmo com cuidados que a gente sabe que vai ter que tomar, né? Eu vou gostar muito de voltar. E a formação também a gente só vai pensar em voltar quando realmente passar, né? Até porque nós temos pacientes que vêm de fora, de avião, e não tem como a gente começar com riscos, né, Silvia? Porque é uma coisa que a gente preza muito, é pela vida, né? Sim. Para mim, a vida está acima de tudo e de qualquer coisa, né? Eu perdi 2 pessoas já muito próximas, tá, do Covid, né? Sim. Foi um choque, assim, muito forte. Uma das pessoas estava super bem, estava começando a vida num lugar, tinha acabado de comprar uma propriedade, estava abrindo a propriedade numa alegria, que era o que ele amava fazer, sabe? E um primo assim que a gente cresceu junto, que a gente conviveu desde pequeno e meus pais eram muito amigos dos pais dele, então a gente se considerava primo irmão mesmo, sabe? Ele casou por sinal com uma prima irmã minha, mas tinha 2 filhos lindos, tem, né? 2 filhos lindos, primeiro netinho. Então, a hora que você sente, Silvia, a morte de perto, assim, é uma barra. Lógico que, assim, ó, eu já venho sofrendo muito, né? Eu tive que começar a parar de ver tanta notícia, de filtrar mais, porque a gente começa a adoecer também. Nós temos um compromisso de manter nossa saúde mental, né? Até porque nós lidamos com a saúde mental, então nós não podemos adoecer, nós não temos esse direito. Não é que não temos esse direito, nós temos que nos cuidar mais, né? Temos o direito, sim, mas nós somos canais, né? De cura para o outro, né? Canais, não que nós curamos o outro, mas nós somos canais, né? Então, eu fiquei muito abalada, muito. Eu fiquei uma semana assim que eu só chorava, só inconformada de ver uma pessoa que estava bem. E aí eu muito ligada com essa minha prima, ela lá com ele, né? Daí ela chegou, né? Ainda conseguiram enterrar ele no cemitério mesmo, mas estava ela e ele, eles não conheciam ninguém lá, ninguém podia ir, sabe? Eu falando com ela, ela dizendo, eu tô aqui, ele tá ali, eu não posso chegar, eu não posso ver mais. Que triste, que difícil. Olha, foi algo assim, inexplicável, inexplicável, sabe? Sim. Não dá Triste nem para mesmo. falar muito, né? O outro primo que eu perdi, ele já tinha um câncer bem, bem avançado, né? E aí pegou o Covid. Não sei se foi pelo Covid que ele morreu, porque ele estava meio que assintomático, mas ele já estava bem ruim do câncer, então não deu para saber direito qual foi o motivo principal, né? Mas também foi um outro sofrimento, né? Porque também era um primo muito chegado, de muito tempo de convivência. Então, assim, tempos muito difíceis, né, Silvia? Tempos muito difíceis que a gente está tendo que É, ressignificar muita coisa, né? sim. Bom, e em nome aqui do projeto,
Eu deixo os nossos sentimentos aí com você. Obrigada, Silvio. E falando disso, né, uma das questões que a gente está querendo compreender é como é que nós estamos lidando com a elaboração desses lutos, né? E como é que é elaborar o luto sem a presença, sem o ritual, né? À distância, como é essa experiência que você acabou de relatar, e dos mortos que são anônimos, né? No Brasil, a cada entrevista que elaboramos aqui, o número só aumenta, né? Agora, por exemplo, já estamos com quase 107, 110 mil, né? Quer dizer, é muito difícil isso, né? Pessoas que estão sendo enterradas sem seus familiares, né? Familiares que estão se despedindo sem ver mais esses doentes, esses familiares. Como lidar com isso, né? Como enfrentar, como elaborar uma dor dessa sem um ritual, né? Será que vai ser possível elaborar esse ritual em algum momento, né? E como vai ser? Eu penso que algumas coisas, Silvio, passam e não tem como você elaborar mais, entendeu? Eu acho que aquele ritual da presença ali, né, de velar o corpo, de se despedir, sabe? Isso com a minha prima ficou entre e eles não puderam vê-lo também, né? Porque depois que morre, fica ensacado e dentro do caixão, né? É assim que fica. E eu acho que a gente precisa lembrar disso todas as vezes para as pessoas entenderem, né, o que é a morte pelo Covid, né? Porque o descaso que a gente tem visto e a falta de seriedade com que a questão tem sido levada é algo assim assustador, né? Assustador. Então, com esse meu primo, eu fiquei ligando, né, várias vezes para minha prima, depois eles fizeram um culto, né, por internet, onde a filha, eles têm muita fé, então para eles essa questão da fé foi muito forte, importante assim para lidar com a dor, né? Mas assim, eu sinto que às vezes a ficha não caiu ainda, né? Porque a partir do momento que você não vê, você fica, né? Será que está ali? Será que não está? Você tem mil fantasias que passam, né? Na cabeça, né? É uma coisa muito séria isso, né? Você não poder ver a pessoa ali, não poder reconhecer o corpo, né? E então a elaboração, eu acho que assim a passagem do tempo. Por exemplo, a gente ficou vendo muitas fotografias no WhatsApp da família, falando dele, sabe? Muitas mensagens, né? Declarando o amor que a gente tinha por ele, o quanto ele era especial para a gente, né? Eu fiz uma declaração muito forte, assim, de uma mensagem, né? Eles eram de Campo Grande, no Mato Grosso, e o jornal pegou o pedacinho que eu escrevi para ele, um pedacinho, e publicou, sabe, no jornal, que ele era empresário, né, fazendeiro, então, e eu ainda tinha colocado assim, né, como muitos pensam, esta não é apenas uma gripezinha, né, é algo que mata, né, mata. Alguns têm a sorte de ficar sintomáticos, mas também nós não sabemos das sequelas, das consequências, né? Muitos estão dizendo que pode ter, né, muitos médicos e neurologistas que podem ter até sequelas neurológicas, sequelas pulmonares, de outros órgãos, enfim. É um vírus que pega cada um de um jeito, né? Então, parece que esse vírus veio, Silvio, logo no começo da pandemia, eu li um postzinho
que dizia assim, esse vírus que está lá fora veio para te chamar para dentro, sabe? Então, eu fico pensando, né? Se a gente estivesse fazendo, todos nós, né, fazendo mesmo essa tarefa de casa, de olhar para dentro e parar para entender, né, psicologicamente ou em termos de lição de vida, o que a gente pode tirar disso, né? O que a gente pode mudar no nosso comportamento, na nossa seriedade com a vida. A vida é uma só, né? Tudo bem, tem gente que acredita em outras vidas, mas desse jeito é uma só, não é? Você não vai ter mais essa família, você não vai ter mais esse momento, você não vai ter mais esse lugar. Então, assim, você morrer e da forma como se morre do Covid, né? Que tudo vai secando internamente, você vai literalmente sufocando, né? Com falta de ar, é algo tenebroso, né? Então, assim, o que uma coisa tão séria que vem nos assolar... Ah, mas isso sempre tem, né? As pessoas falam, isso é cíclico, vira e mexe vem uma praga, uma pandemia. Mas quando, o que nós temos que aprender com isso, né? Quando que a gente vai entender que isso é uma cadeia interligada com muitas outras áreas, com muitas outras questões, com a natureza, né? Está tudo interligado com a questão da nossa alimentação, dos nossos abusos, dos nossos excessos, da questão da devastação da Amazônia, da questão, né? Que diz que na Amazônia, o Max Fleury estava contando ontem, na entrevista, que tem nem sei quantos vírus lá do Covid nos morcegos. Eu nem sabia disso. Entendeu? Agora, começam a devastar a Amazônia do jeito que ela está sendo devastada, o que vai acontecer? Daqui a pouco aparece outro, e outro, e outro. Então, assim, nós temos responsabilidade, sim, nisso tudo. Cada um de nós. Né? O governo tem uma responsabilidade grande, mas nós também temos. Nós também somos co-participantes desse processo. Né? E eu fico pensando, Silvio, que é hora da gente olhar isso. Né? O que de fato nós somos ótimos em retóricas, de falar mal desse governo, do outro governo, dessa pessoa, da outra pessoa, somos entendidos, somos politizados, mas o que de fato nós estamos fazendo? É isso que tem me chamado a atenção, sabe? Para eu, pessoa, o que eu estou mobilizando em mim para tentar, feito um passarinho com a gotinha que vai apagar o incêndio da floresta, juntando com outros passarinhos, né? Porque nós não somos sozinhos e não podemos viver sozinhos, né? O que nós estamos fazendo de fato? Por que mexe tanto com a gente o que o nosso presidente fala? Né? É uma pessoa inconsequente, é uma pessoa que está sendo irresponsável, concordo com tudo isso. Mas por que mexe tanto a ponto de nos dar uma raiva, às vezes, das coisas que ele fala e faz? Porque, na verdade, está mexendo com a nossa sombra. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, é mais fácil a gente olhar para o outro, né, do que olhar para a gente. Isso é bíblico, né? É mais fácil você tirar a trava do outro do que você tirar a sua trava e realmente parar e pensar o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer enquanto a JB, enquanto IJUSC, sabe? Enquanto cada instituto, que medidas a sociedade, nós somos a sociedade. Nós somos muito mais do que aquela coisa que está ali em cima, né? Que não é só ele, é um congresso corrupto, é uma série de outras pessoas, né? Não quero entrar muito nesse mérito, porque já foi falado bastante sobre isso. Mas o que nós podemos? Acho que é importante falar, porque a gente, falando, vai elaborando, né? Vai elaborando essas questões todas, né? Então, apesar de hoje os protestos de rua ou os protestos coletivos estarem proibitivos devido à pandemia, mas a manifestação da contrariedade, do desgosto ou do contragosto, né,
ela se faz necessária, né? Claro, Sim, sem sim. perder essa perspectiva que você levantou e muito bem. Espera aí, falando do outro, será do que é que eu estou falando de mim, né? É, Quando eu exatamente. falo do outro, eu estou falando de mim, mas o que é que eu estou falando de mim também, né? É, aonde a minha omissão está dando espaço para aquela pessoa estar fazendo o que ela está fazendo, né? Uhum, E quando eu uhum, falo minha omissão, é assim, nós temos que entender, a partir dessa pandemia, que nós não conseguimos fazer nada sozinhos, que nós precisamos nos unir, né? E não é em uhum, prol deste ou daquele governo, é em prol do que é justo, do que é de direito, do que é lícito para os índios, para os menos favorecidos, para os negros, para os favelados. Que tipo de medidas nós, sociedade, podemos mobilizar para realmente mudar essa história? De fato. Porque o uhum, brasileiro é ótimo, né? Também em sair, fazer passeata, isso e aquilo, e depois cai tudo no esquecimento, né? Não sei se é o medo da época da ditadura, o que acontece, né? E que, de alguma forma, nós estamos, né, vivendo uma coisa um pouco semelhante, né? uhum, verdade. Sim, Então, mas assim, nós não podemos mais nos omitir. É o sim. nosso ar que está faltando. Essa doença faz com que a gente morra de falta de ar, ela é assim. E o que nós estamos fazendo? Olha quanto diminuiu a poluição na medida que as pessoas se retiraram das ruas e voltaram para casa e começaram a ter que andar de bicicleta quando podia, quando dava, né? Então, assim, será que nós vamos ter que passar por quantas coisas ainda para aprender a lição de casa? Lição de Uhum, casa, né? uhum. Então, é isso que eu acho, sabe, Silvia? Por isso que eu acho que esse trabalho que você está fazendo é fantástico, porque daqui a gente pode sair com algumas ideias, sabe? Sim. Com alguns projetos de começar a realmente a botar a mão na massa enquanto cidadão, sabe? Enquanto aquele que se preocupa com o outro, aquele que não pode ficar. Eu vou ler um negócio para vocês no final da entrevista, que é Uhum, fantástico, assim, né? Sobre o Ubuntu, que é uhum, uma palavra africana. Então, assim, uhum, até quando a gente vai entender que eu não posso ser feliz com alguém passando fome lá fora, né? E não é uhum, uma questão só de eu ir lá e dar comida, isso é o mínimo que eu tenho que fazer, não deixar o outro passar fome. É o que eu tenho que fazer de estrutura para que aquela pessoa possa se recuperar, para que aquela pessoa possa ter chance de estudar, sabe, de ter uma assistência de saúde. Não dá, entra governo, sai governo, a situação continua a mesma coisa, né? Às vezes piorando, não é? A questão da cultura, da educação, meu Deus, né? O que nós somos privilegiados, né, Silvio? Nós estudamos, nós fizemos, né? Estudamos onde quisemos, fizemos o que quisemos. Nós temos um compromisso com a humanidade. Nós não podemos só ficar atendendo uma classe média alta nos nossos consultórios e achar que a gente está fazendo o nosso trabalho. Não. uhum, uhum. É um trabalho, sim, importante, porque no processo de análise as pessoas vão se dando conta do que é ética, do que é justiça, do que é verdade, né? do que é moral, do que são valores. Inevitavelmente a pessoa vai se dar conta disso. Ou então vai embora, né? Ou então não faz análise, porque não tem outro caminho, né? Você tem que Entendi. trabalhar. Então, assim, de alguma forma nós estamos tentando melhorar pessoas, mas é muito pouco. É muito pouco, entendeu? Então, assim, eu sinto que eu tenho sede de fazer algo social, que sabe, que faça, né, não um social assistencialista, que ensine a pescar, é que ensine a pessoa a sair daquele caos da favela, da droga, né, prisioneira da droga, do tráfico. É uma coisa que mexe muito comigo, né? Eu tive épocas da minha vida, Silvio, que eu fui muito militante, sabe? Na época da minha universidade, a gente estava na época do auge ali do Figueiredo. Então, nós tínhamos um trabalho de diretório acadêmico, né? Então, saímos nas ruas, fazíamos passeatas, mesmo com aquela violência toda que era naquela época, né?
Meu pai e minha mãe nem sonhavam que eu estava fazendo isso, eu estava lá. E lembro até das musiquinhas, né? Arroz, feijão, mais verba para educação. Era daí para cima. Então, assim, coisas que me mexem hoje, que eu falava, putz, onde é que foi parar esse lado meu, né? É lógico que não tem como voltar atrás e fazer igual, né? E era uma outra fase da minha vida. Mas o que eu posso fazer hoje, de fato, para melhorar isso, né? Para contribuir. Pô, eu estudei, eu, né, tenho uma vida boa. Não dá para a gente continuar assim, Silvio. Eu acho que é isso que esse livro está dizendo, sabe? Porque o que ele está fazendo? Ele está fazendo você ser mais solidário, se preocupar mais com o outro, né? Eu tenho uma amiga que mora sozinha, vira e mexe, eu ligo para ela e fico horas conversando com ela, para, né, ela se animar um pouco, para ela ficar bem. Então, assim, a gente tem que estender isso para uma causa maior, né? Essa solidariedade, esse olhar para quem não tem, isso é espiritualidade, né? Isso é espiritualidade, isso é atitude de alteridade, entendeu? Você poder, de fato, olhar, entender que todos têm direito, só não foi, não tem porque não teve chance de ter. Ah, mas aí tem gente que fala, ah, mas vagabundo, não sei o quê, nananã. Não interessa, ele tem que ser educado. Ele tem que saber, depois ele vai escolher se ele quer continuar vagabundo ou se ele vai seguir um novo caminho. Ele tem que ter direito, chance, né? Não somos nós que vamos julgar quem vai e quem não vai, não é? Quem pode e quem não pode. Então, essa aceitação, esse acolhimento, sabe, do outro que tem menos, que não teve chance, que é isso que nós precisamos, né? Olhar, independente de governo, nós não podemos mais nos acomodar. Não podemos, né? E eu me coloco à disposição para a gente pensar num trabalho por aí, tá? No que assim, há podemos algum fazer. tempo eu venho sentindo um vazio, que não é um vazio. Eu sou uma pessoa de muita fé, muito, acredito muito, né? Tenho a minha fé e me comunico e transito muito bem com ela. E é ela que me dá força nos meus momentos difíceis. Mas isso, para mim, está longe do que é se preocupar de fato com o outro, entendeu? Isso é para o meu conforto, isso é para o meu bem-estar, né? É para que eu seja uma pessoa boa, no sentido de acolher, de ser generosa com o que tem menos, mas eu preciso fazer algo mais. Então, esse vazio eu quero preencher. Eu não quero mais ficar assim. E se você for me dizer uma das coisas que essa pandemia está fazendo comigo, é isso. Não dá. Não dá para continuar assim, né? E por isso que eu quis trazer para você esse outro viés do olhar do que o nosso presidente está fazendo a gente sentir. E para mim está mexendo com isso. Não está mexendo só com o negócio negativo, está mexendo com a minha sombra, que eu preciso transformar em ouro, né? O Jung dizia isso. 80 a 90% da nossa sombra é ouro, nós precisamos reciclar, ressignificar, né? Não ficar só apontando o olho do outro. Não, isso não resolve. Vai resolver? Não vai. Né? A gente sabe que existe uma coisa viciada que vai demorar muito para mudar tudo isso. Nós não podemos esperar, as pessoas estão morrendo e agora estão morrendo aos cântaros, né? E daqui a pouco pode ser um de nós. E aí? Né? Então é muito sério. É um panorama assim que não dá para a gente realmente se omitir, né? Quem tem um pouquinho de consciência, de humanidade, nós precisamos voltar a ser humanos, Silvio. Sabe o que eu fico pensando? A gente estava numa correria, né? Nessa coisa da tecnologia, que aí e continua, né? Depois eu quero falar um pouco sobre isso. Mas desse capitalismo selvagem, né? Do ter, do ganhar, do ganhar, do ganhar. Não que eu seja contra quem trabalhe e tenha seu lucro, né? Mas desde que não seja algo, né? Que torne você uma pessoa egoísta, que não pense no próximo, que não dê trabalho para o outro de fato, que não valorize o outro, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 15 anos aqui em casa, Silvia. Eu falo que ela é da família. Eu amo ela de paixão. Ela sabe disso, a Beth. E eu valorizo muito o que ela faz. Muito, porque eu acho que tem o mesmo valor que eu faço.
Não importa que ela não estudou a mesma coisa que eu estudei. Ela tem uma alma generosa. Ela é uma pessoa que, se ela tivesse estudado, ela é inteligente, ela é espirituosa, ela é perspicaz. E isso não tem preço. Entendeu? Não tem preço, né? Então, é esse viés que eu queria que a gente começasse, enquanto analistas, né? Porque todo mundo nos vê muito como a ala burguesa, né? Que atende só rico ou classe média. E isso está mudando. Está mudando. Eu tive que rever muitos valores e fiz isso com muita tranquilidade, tá? Escuta, tá todo mundo ganhando menos. Por que eu vou continuar ganhando mais? Não faz sentido. Então, abaixei, sabe? Quem não pode, estou cobrando socialmente, às vezes nem cobro. Sabe, assim, por quê? Porque as pessoas precisam agora se reerguer. E quanto mais pessoas se reerguerem agora, mais chance a gente tem de fazer uma mudança, né? Eu comparo, a gente nunca passou, né, Silvio, por terremoto, por maremoto, por vulcões aqui no Brasil. Então, eu acho que uma coisa dessa, não é tão violento como, né, porque nós todos estamos em casa, graças a Deus, mas eu fico imaginando, é como se fosse um recomeço que a gente tivesse que fazer. Então, quanto mais pessoas saírem fortalecidas, acreditando nelas, que podem, sabe, produzir de novo, que podem se encontrar, que podem ter um lugar ao sol, mais o Brasil vai se reerguer de mãos dadas, né? De mãos dadas, entendeu? Esse eu acho que é um dos aspectos da cultura brasileira que a pandemia está permitindo o resgate, que é essa vivência o próximo, né? Que os índios sempre nos deram, né? E a gente precisa resgatar isso, né? Que você tratou aí. Sabe essa pureza de alma dos índios, né? Essa alegria de ver com aquela realidade, se contentar. A gente não se contenta nunca, né, Silvio? Acaba de conseguir uma coisa que é outra, acaba de chegar numa viagem que é outra, sabe? É assim, precisa mudar isso, né? Precisa mudar. Sim. E todos precisamos mudar, não é? Preciso. Por que está havendo desperdício? Por que está havendo exagero? Por isso, né? As pessoas... É uma voracidade para o ter, né? E sem parar para se preocupar como é que está a minha alma, né? A que custo eu estou vivendo tudo isso, entendeu? É que a gente chegou nesse ponto de forma muito rápida, né? Muito e por isso rápido, a gente acha que podemos podemos continuar nessa rapidez, porque vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Não, não é por aí. Não é. Você tocou muito nesses complexos culturais, tanto as coisas que o nosso povo brasileiro, miscigenado, tem de questões a serem vencidas, mas também você fala daquilo que é bom, aquilo que só nós brasileiros temos, né? E a gente precisa trazer para a consciência. Eu falei dos complexos negativos, né? Mas nós temos muitos positivos, né? É só uma questão da gente lapidar, forjar, aí entrefesto, né? Exato. Por uma causa maior. Eu acho que já existe muitos movimentos, né? De ONGs, mas assim, não é o suficiente. É isso que eu estou me dando conta, Sim. né? Eu já ouvi entre nós que eu digo da JB, né? Já ouvi algumas conversas nessa direção de se buscar uma ação social mais efetiva por parte da comunidade de analistas junguianos. Nós vamos ter aqui uma clínica social, Silvia, assim que começar a formação e os candidatos já tiverem condições porque são pessoas que já estão trabalhando, né, que já tem clínica e tal, então não precisa esperar eles se formarem. A clínica social tem que acontecer, inclusive, enquanto eles estão fazendo a formação, né?
Então, eu quero ver se a gente faz um trabalho, já começando algo nesse sentido, né? De oportunizar, né? De oportunizar as pessoas de baixa renda terem essa possibilidade de descobrirem qual é a minha vocação, por que eu estou aqui, o que eu tenho, o que eu posso fazer, né? Afinal de contas, o que a gente se redescobre, né, no processo de autoconhecimento. Então, todo mundo tem potencial criativo, todo mundo tem algo para desenvolver, não é? Sim, sem Então, dúvida. é essa oportunidade que a gente tem que dar, né? Sem dúvida. Sim. Marisa, voltando à questão da prática clínica, né? Aqueles colegas que fazem uso de recursos expressivos, qual é o lugar desses recursos expressivos no atendimento online, na sua opinião? Pois é. Eu acho que desenhos, né? Desenhos, figuras que você pode trazer, acho até que dá para usar, né? Uhum. Não com a mesma eficácia, volto a dizer, porque eu acho que tem uma perda, sim, né? Tem uma perda de tudo, de tonalidade, de visibilidade, entendeu? De detalhes que às vezes você não vê na tela, né? Que empobrece um pouco, né? O trabalho. Mas acho que é possível. Tenho colegas que têm trabalhado assim com esse tipo de técnica e têm conseguido fazer um bom trabalho, né? Agora tem outros que já são mais complicados, né? Tipo play, os trabalhos corporais, inviável. Mesmo com criança, né, Silvio? Acho que com criança, atendimento infantil, até tenho vontade de conversar com a Renata, o Itaque, porque ela atende infantil para saber como é que está sendo, né? Eu não atendo infantil, a Amélia, minha sócia, atende. Mas ela teve que parar praticamente todos os atendimentos infantis. Sorte que ela já atendia adulto também, e então deu para dar uma equacionada, né? Mas com criança é muito difícil. Sim, eu acho que isso é importante que você está falando, porque tem a ver com essa questão que você disse que gostaria de desenvolver mais sobre qual é o lugar da tecnologia, né, nesse processo todo. O que está onde a gente coloca a tecnologia, né? Eu acho que nós vamos ter que, por exemplo, contar muito, né, com essa ajuda mesmo agora, porque até então, né, Silvia, não sei, alguns atendimentos, ou quem muda de um país para o outro e continua atendendo online, às vezes, a gente não tinha essa necessidade que a gente está tendo agora, né? Eu entrava no computador, assim, à noite, para ver algum e-mail, alguma coisa, mas durante o dia, só atendendo, né? Ou para fazer algum trabalho, alguma coisa. Então, a gente vai ter que contar com essa ajuda, né, de pessoas que entendem, por exemplo, de recursos visuais, né, para poder desenvolver técnicas, nós vamos ter que buscar, né. Eu tenho uma filha que é design gráfico, ela está na Holanda já há 6 anos, se casou, foi para lá, e ela trabalha na Booking, né, .com. E eu tenho conversado com ela sobre isso, né? Como é que ela está vendo isso, tal. Ela falou, mãe, agora não é só para vocês que a gente tá tendo, nós que somos a tecnologia também estamos tendo que nos reinventar. Não é só para vocês que não estão acostumados com a tecnologia. O mundo mudou, as necessidades mudaram, as demandas mudaram, né? Então é uma mudança geral, na verdade, né? A área de tecnologia, de repente, foi menos afetada, mas agora está começando as demissões, né? Porque eles estão tendo que redimensionar as pessoas dentro da empresa e vendo que algumas áreas perderam, né, a necessidade de ter tanta gente, então está mudando tudo, né? Então, fora esse caos social, né, Silvio, que nós vamos ter que, estamos já enfrentando e vamos ter que enfrentar, né? As Quer demissões em dizer, massa, as empresas fechando. O que isso também psicologicamente, né?
vai vir para os nossos consultórios, né? Que demandas vão vir, né? Então, assim, mudou tudo. Não tem a menor possibilidade de você não deixar de atender uma pessoa porque ela não pode pagar o que você cobrava antes. Não tem a menor possibilidade de você fazer isso, a não ser que você seja muito mercenário, né? Então, mas assim, nós vamos ter que fazer um trabalho muito mais social do que a gente imagina daqui para frente, né? E para isso a gente tem que redimensionar a vida também, né? A vida pessoal, né? Eu, como tenho uma filha na Holanda, por exemplo, eu tinha o hábito de ir pelo menos uma vez por ano para vê-la, e ela vinha uma vez por ano para nos ver, meus filhos, né? Ela e o marido. Agora a gente já, esse ano, praticamente não vai se ver, nem ela pode vir e nem eu posso ir. Mesmo melhorando a pandemia, se tiver uma pessoa no avião com febre, pode não ser da Covid, uma criança com febre, você tem que fazer quarentena quando você chega no lugar. Então, viabilizou muita coisa, né? Então, a gente está tendo que lidar diferente com os sentimentos, com as frustrações, né? Com aprender a ressignificar a frustração. Uma coisa era frustração antes, outra coisa é frustração agora, né? É uma loucura. A gente não tem noção mesmo ainda de tudo, né? Essa é uma situação que talvez gostaria de ouvir mais você um pouco. O que você pensa e sente como analista, como indivíduo, em relação às mudanças de ritmo decorrentes do deslocamento, agora em termos do setting presencial para o setting online, e esse deslocamento das nossas vidas, né? Que a gente não foi consultado e, de repente, a gente se viu numa situação que não tem como não ser assim. É. O que você Olha, Silvio, sente? a gente também tem que olhar, tudo tem dois lados, né? A gente, como analistas junguianos, a gente tem que entender isso, né? Sempre tem um lado positivo e um lado negativo. Eu acho que tiveram alguns lados positivos, principalmente, né, pessoas que moram em cidades grandes, do tempo que perdiam com a locomoção, de casa para o consultório, de consultório para casa, os atrasos, né? São Paulo isso é muito comum, né? Dá um rush, atrasa, perde a sessão. Então, hoje, está muito mais tranquilo isso, né? Você marca a hora, a pessoa está em casa, não tem como ela não fazer a sessão, né? Então, teve algumas comodidades que eu acho que muita gente vai gostar muito, principalmente quem mora em centros maiores, né? Agora, eu que tenho uma realidade como Florianópolis, que é a ilha, né, o centro que a grande maioria mora, não é tão grande e nem tem tanto trânsito, assim, eu nunca tive grandes problemas de atraso de paciente. Eu acho que a gente fica com muita vontade de voltar logo, né? Outra comodidade que teve, que eu vejo, assim, eu estando em casa, de você dar conta, né? Porque, assim, no primeiro momento não, durante um bom tempo, a minha empregada ficou em casa, continuei pagando e ela não vinha, né? Ela tinha que sobreviver e ela não podia vir porque ela se colocava em risco e ela também, né? A gente também. E depois a gente achou uma solução que o marido dela, como estava, depois que as coisas passaram, agora está de novo, a gente vai dar férias para ela de novo, porque tinha saído do risco altíssimo e agora voltou para o risco altíssimo, tá? Olha só, antes de ontem para ontem aconteceu isso. Então, eu tive que aprender a me envolver de novo em casa, né? Então teve isso legal também, papéis que eu não estava mais assumindo tanto, porque eu sempre trabalhei muito, né? Então de ir para a cozinha, sabe? Fazer as coisas, lidar com a roupa, né? Faxinar a casa, essa coisa da parceria, né? Meu marido pegando junto, minha filha, porque eles estavam trabalhando em casa também, estão ainda.
Então teve umas coisas, uns ganhos legais, né? De troca, de parceria, de cumplicidade, de ver que a gente dá conta do que a gente acha que não dá, sabe? Eu achava muito trabalhoso, porque, né, eu sei fazer muito bem o meu trabalho, mas a casa, arrumar, limpar, né, que é isso e tal. Então, você vai vendo que você vai dando conta. E nós temos uma plasticidade, né, de adaptação absurda também, né? De aos poucos, incorporando novos comportamentos e novas, sem reclamar tanto, e tem que fazer, vamos lá. Então, eu penso que muita gente vai continuar trabalhando assim. Eu vejo principalmente quem está nas cidades grandes, que vai continuar online, mas muita gente vai poder retomar também. Não sei como que vão ficar os espaços, isso eu não sei te dizer, porque, por exemplo, dá a impressão que a gente está meio que em estado de guerra, né? Provisório, entendeu? Eu não estou com essa sensação que eu vou ficar assim aqui para sempre, né? Então, a gente não sabe até quando a coisa vai caminhar a ponto da gente não poder ir para o consultório. Porque mesmo depois que a gente for para o consultório, a gente vai ter que ir de máscara, vai ter que tomar todos os cuidados, né? Manter a distância. No consultório é bem arejado, então dá para deixar as janelas bem abertas. Mas não sei se eu te respondi, Silvio. Sim, respondi. Sim. Uhum. Marisa, tem algum tema que nós não abordamos que você gostaria de abordar, de tocar? Eu acho que é muito Olha, importante a sua palavra, assim, o que é que você sente, o que que tem aí no seu coração, é muito importante para nós. então, Silvio, eu acho que o que fica forte para mim, assim, é essa questão que eu te coloquei, da gente estar se unindo, né, em prol de propósitos para realmente, assim, melhorar o mundo, melhorar a qualidade de vida de todo mundo, não só da gente, né, de ressignificar os paradigmas, de estar lidando melhor com a própria sombra, e com a sombra desse grupo também, né? Porque os complexos culturais vão acontecer, né? Não tem como não acontecer, eles são como os complexos pessoais, mas eu acho que em grupo tudo fica, quando existe, eu acho que tem uma coisa assim, sine qua non, indispensável para a gente pensar, que é a questão da competitividade. A gente tem que realmente, assim, entender que se a gente quer se unir, se a gente quer o bem comum, a gente tem que diminuir essa questão e trabalhando, e lapidando, e forjando, até ficar no tamanho que realmente tem que ser, tá? Né? Por quê? Porque a competitividade, ela traz muita animosidade, né? E a animosidade é diabólica, né? Ela divide, a competitividade divide, né? Tem um texto do Rubem Alves que chama, uma crônica que chama O Tênis e o Frescobol. Não sei se você já leu, é bárbaro, né? Eu uso ele para muitas coisas, para atendimento de casais, quando eu faço, que eu atendo casais também, tá? E ele fala, né, que tanto uma situação de casal como uma situação de competição, que ou você pode jogar tênis ou você pode jogar frescobol, né? O tênis você acerta com o erro do outro. O frescobol não. O frescobol você acerta com o acerto do outro, porque daí ele devolve a bolinha, você devolve a bolinha no ar, vai e vem, né? E você vai se esforçando para pegar a bolinha e não deixar ela cair, porque quando a bolinha cai, os dois perdem. Entendeu? Então, eu acho isso bárbaro, né? A gente precisa parar de jogar tênis entre colegas, porque eu vejo que ainda existe, sabe, uma coisa de competição, né? De um querer mostrar que é mais que o outro, que sabe mais que o outro, né? Desfile de vaidades, às vezes. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, né? Nos grupos, que são complexos culturais, né?
que a gente tem que olhar e que existem nos grupos também, não é só no individual, né? E a outra coisa que eu acho bem importante é a questão da humildade, sabe? Na medida que você se coloca como aprendiz, independente do conhecimento que você tenha, você pode ser doutor, pós-doutor, lá, você se coloca como aprendiz. Então você não humilha o outro quando o outro não sabe. Você sabe contornar uma situação, você sabe colocar. Porque eu penso que toda essa agressividade que nós estamos expectando nesse momento, né? Dessa coisa agressiva, dessa coisa assintosa de pessoas que não usam máscara, né? Começando pelo presidente, dizendo que é só uma gripezinha, esse descaso com a saúde, com a vida humana, com respeito para quem pensa diferente e se cuida, né? Porque se eu me cuido, eu cuido do outro. É que nem no avião. Quando tem uma turbulência, a máscara cai para você, porque você vai ter que cuidar do outro. E imediatamente você vai colocar a máscara no outro. Não é porque você é mais importante que o outro, né? Ou porque você precisa se salvar primeiro. É porque você pode salvar o outro. Então, se a gente não desenvolver esse espírito de solidariedade, de compaixão, de empatia, sabe, com os nossos, né? Com os nossos que eu falo é com o nosso grupo, com quem, sabe? Eu sou incapaz de entrar no elevador e não cumprimentar uma pessoa mesmo sem conhecer, né? Meu Deus, é tão bom uma pessoa responder bom dia, o dia melhora, né? Em alguns aspectos, às vezes a pessoa não está legal, está mal, aí vem um dia, bom dia, sabe? A gentileza, nós perdemos a gentileza. Isso é uma coisa muito séria, porque na medida que você perde a gentileza, você perde o respeito, você se acha, a híbris toma conta, né? E então eu penso que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, eu deixo isso como reflexão, né? E gostaria de colocar, né, até esse Ubuntu é uma filosofia, né? Eles falam que é uma filosofia mesmo africana, e que um repórter, eu vou ler até para não me esquecer, tá? Porque, na verdade, esse texto aqui eu faço meditação num aplicativo que chama Calme, e veio um dia, no final da meditação, a explicação do Ubuntu, né? Então, eu vou colocar, algumas coisas eu até falei aqui, mas eu vou colocar de novo, porque eu acho importante, tá? E antes disso, eu queria falar uma frase do Lenine que eu gosto muito, que eu acho que também a gente precisa entender, que o nosso corpo está pedindo um pouco mais de alma, sabe? Nosso corpo andava muito frio, ressequido, sem esperança, sem encantamento. Hoje eu ouvi o Mia Couto falando uma coisa tão linda, que quando os meninos olham para o céu, e daí eu lembrei das minhas filhas, que a gente tinha mania de fazer isso, quando os meninos olham para o céu, eles começam a ver nas nuvens, cada hora eles veem uma coisa diferente, e aquilo traz um encantamento, né? E o adulto já vê, quer corrigir aqui, não, isso aqui é H2O acumulado só, né? Então, assim, esse encantamento com o simples, sabe? Com o que existe gratuitamente, né? A gente tem que voltar a se encantar de novo. Acho que a gente deu essa parada também para entender isso, sabe? Se encantar com a arte, como a gente faz no sarau, né? Que é tão gostoso. Cada um leva uma poesia, cada um leva uma música, cada um, ou às vezes não leva nada, ou leva uma arte que está fazendo, um tricô, o outro só ouve, né? Mas aquilo enche a alma, porque é algo gratuito, é algo gentil, é algo que faz com que a alma se alimente, né? Então, nós estamos precisando de mais poesia, nós estamos precisando de mais arte. E isso também eu acho que nós, brasileiros, principalmente, né? A Europa tem bastante arte, os museus, tal, e eles têm muito essa coisa de ir com as crianças nos museus para ensinar arte, né? Ensinar história, sabe? E nós temos muita arte, né? Dos índios, sabe? As nossas artes rupestres, né?
tanta coisa que a gente tem para resgatar e valorizar, a gente não valoriza o que é nosso. A gente sempre vai valorizar o que é do vizinho, o que é do outro, não é? Os nossos artistas, nossos cantores, essa Flávia Flaira, que eu vou colocar agora no final, que é uma cantora, poetisa, dançarina, compositora, uma pessoa maravilhosa que compôs a música que vocês vão ouvir no final, né? Que fala sobre a sombra que a gente precisa tentar se curar, né? Se há que essa cura de existir, né? Mas também a gente tem que buscar, né? E então eu vou falar um pouco. Antes de você ler, eu gostaria de agradecer por você ter mencionado o sarau, esse encontro que a gente faz aos domingos à noite e que está sendo assim realmente maravilhoso. É uma poesia que vem, é um conto, é uma fala, é o compartilhamento e que a cada uma música, Os né? desenhos do Carlos Eduardo. Os desenhos, exato. Então, quando esse é um momento assim em que a alma se encontra mesmo, né? É. Que bom. Muito Então, obrigado por assim, ter foi algo mencionado também que isso. começou de uma forma, né, Silvio, tão despretensiosa e cada vez está chegando mais Totalmente. gente, né? Eu tenho convidado direto as pessoas, porque eu acho que nós precisamos ter momentos de refrigério, nós estamos vivendo um momento muito duro. E esses são momentos de refrigério para a alma, né? Que você se abastece para enfrentar a semana. A gente fala sempre isso, né, Silvio? A gente abastece a alma para poder enfrentar a semana. Isso. Então, gente, é realmente, Que olha, legal. é fantástico, vale a pena participar, né, Silvio? Legal. Obrigado. Então, tá bom, vou ler para vocês essa fala do Ubuntu, tá? Então, eu gostaria de falar sobre o poder da humanidade. Nós, muitas vezes, pensamos em nós mesmos somente como indivíduos, pessoas separadas umas das outras ou em constante competição. Se alguém ao nosso lado recebe um elogio, parece que perdemos alguma coisa. Sentimos inveja e raiva de nós mesmos, porque não tivemos uma conquista como aquela. Essa visão competitiva pode afetar a visão como vemos o mundo e sufocar uma das qualidades humanas mais incríveis. Isso me faz lembrar de uma história que a jornalista Lia Disken contou uma vez de um antropólogo que vivia com uma tribo africana. A história é a seguinte. Esse antropólogo estava numa tribo fazendo um trabalho e existiam várias crianças. E ele resolveu fazer uma atividade com as crianças. Então, ele encheu uma cesta de doces e falou para as crianças assim, fiquem longe da árvore, eu vou contar, a hora que eu disser já, vocês corram, quem chegar primeiro vai ganhar a cesta de doce. As crianças freneticamente ansiosas, não viam a hora dele falar, né? A hora que ele contou 1, 2, 3, já, ele achou que as crianças vão sair desembestadas, né, para chegar lá e pegar a sacola de doce. As crianças se deram as mãos e foram correndo juntas. Quando elas chegaram lá, o antropólogo perguntou: mas por que vocês fizeram isso? Uma se que fosse mais esperta ia ganhar. Aí uma das crianças, as crianças disseram assim: como que eu poderia ficar feliz se só eu teria os doces e os meus amigos não? Se eles não ficassem felizes, como que eu poderia ser feliz? Olha isso, né? Se não tem a ver com tudo que a gente conversou aqui hoje, da importância da solidariedade, dessa coisa da comunhão, ao invés da gente ficar só brigando, discutindo e meter na boca, temos que falar sim, porque isso faz parte da vida também, mas a minha proposta é para a gente olhar essas atitudes também, né, que podem construir algo de fato, né? Aí, continuando, ele fala assim, né, as crianças, ele colocou para as crianças, né? Como pode só um de nós ficar feliz enquanto todos os outros estão tristes? Este é o conceito de Ubuntu. Ubuntu é uma palavra negune,
que significa humanidade, uma tradução livre. Ubuntu é uma filosofia, uma forma de agir que prioriza o bem-estar coletivo acima do bem-estar individual. Baseia-se na interdependência humana, para que ninguém fique para trás. Eu sou o que sou porque todos somos. Ubuntu confia que todos somos bons por natureza, todos temos um lado bom. Qualquer ação de generosidade, qualquer palavra gentil ou pensamento de afeto contribui para o bem-estar coletivo, inclusive o nosso. Então, que esse seja um lembrete delicado para você enxergar o mundo pelos olhos de Ubuntu. Deixe que a humanidade que existe em você se expresse, haja com generosidade, gentileza e aceitação em relação às pessoas. Lembre-se que você é um ser humano por causa da humanidade de todos. Como nos diz Desmond Tutu, Ubuntu significa que podemos criar um mundo mais pacífico. De tanto agir com bondade em todos os momentos, não importa aonde estivermos. É isso. Ubuntu. Ubuntu. Que coisa linda. Maravilhoso isso. Depois eu mando para você, que eu transcrevi, porque eu achei tão legal, né? Legal. E eu acho que é esse tipo de espiritualidade que nós temos que buscar. Eu acho que se Jesus voltasse na Terra, ou Buda, sei lá quem for, ele ia dizer isso, sabe? Sejam solidários, né? Era assim que ele agia, sempre em comunidade, sempre olhando por todos. Então, eu penso que isso é a espiritualidade genuína que a gente tem que resgatar, né? Ir à missa, ir a um culto, ir a um centro espírita, seja qual for a tua religião, é uma atitude mais individual, você está se abastecendo ali. Agora, você ter uma ação, né, de espiritualidade, você está se preocupando com todos, né, não só com você. Você está olhando pelo bem de todos. Né? Então, sejamos gentis, né, conosco e com todos. Sim. Que Hefesto forge isso em todos nós. Marisa, muito obrigado. Foi um encontro delicioso. Obrigada. Muito obrigado. Viu? Obrigada. Para mim também. Você enriqueceu muito aqui. Mas foi uma delícia. Veio com muita... Brotou da alma mesmo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Nesse projeto tão lindo e que tem tanto futuro aí pela frente, de a gente poder estar falando sobre questões da alma mesmo, né, Silvia? Da alma que precisa ser expressa, que precisa de espaço, né, para ser expressa. Tá? Obrigada pela sua oportunidade. Gratidão. Em nome da Nina, do Igor e meu, muito obrigado. Obrigada. Beijo. Tchau. Até domingo. Se Deus quiser, até domingo. Tchau. O ser humano
é de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar?